Tem gente que se refere à África como se fosse um único país. Acontece que a África é um continente maior do que o nosso. Ela reúne 54 países com riquezas culturais muito diversas. Alguns desses países já foram reinos ricos e poderosos. Se quiser conhecer um pouquinho dessas partes fascinantes da história dos povos africanos, está na leitura certa. Reinos da África. Muitos séculos antes de os primeiros portugueses chegarem na África pelo Oceano Atlântico, havia comerciantes africanos que atravessavam o deserto do Saara para levar seus produtos de um lugar para outro, de seu continente, e até para a Europa e a Ásia. Eles vendiam diversos produtos, entre os quais os mais valiosos eram o sal e metais preciosos. Nessa época, a Idade Média, a África era conhecida na Europa como Terra do Ouro. Um bom vendedor sabe que precisa ir a muitos lugares para buscar produtos, e a muitos outros para apresentá-los, se quiser fazer boas vendas. Em outras palavras, um bom vendedor precisa fazer diferentes rotas de comércio. No passado não era diferente. Os comerciantes africanos cruzavam o deserto do Saara com destinos variados, sem caravanas que iam e vinham com muitas pessoas. Uma das mais importantes e ativas rotas de comércio da África saía de Marrakech, passava pelas minas de sal de Tagazu e chegava até o antigo reino de Gana. Havia outras rotas também importantes, como a que ia de Tunis, a terra do povo Alsace, no norte da Nigéria atual, além da longa e importante rota de Gal até a cidade do Cairo. Essas rotas centrais se dividiam em outros vários caminhos. Nos pontos de descanso das caravanas que cruzavam o deserto surgiram cidades e aldeias. Sal e poder. O crescimento do comércio com as rotas pelo Saara trouxe muita riqueza para algumas localidades da África. E onde há riqueza, há poder. Alguns reinos foram surgindo. Esses reinos eram favorecidos por terem acesso e controle dos bens mais valorizados no norte do continente, ouro e o sal. Os mais conhecidos entre esses reinos da África Ocidental entre os séculos X e XIV é Gana, Mali e Songhai. Nos reinos de Mali e Songhai, os soberanos reis se converteram à religião islâmica, fortalecendo ainda mais as ligações desta região com as rotas de longa distância comandadas por muçulmanos, que são os seguidores da religião islâmica. A política dos Mansa atraiu mercadores, professores e profissionais de diferentes áreas para seu reino. Tal era a riqueza local. Um dos mais famosos soberanos do reino do Mali foi Mansa Musa, que a realizar sua peregrinação, ou seja, seu longo caminho até Meca, cidade sagrada dos muçulmanos, entre os anos de 1324 e 1325, teria impressionado a todos com sua riqueza. No caminho na cidade do Cairo, no Egito, Mansa Musa teria presenteado tantas pessoas com ouro, que o valor desse metal, na época se desvalorizou por mais de 10 anos. A fama de Mansa Musa foi tão grande que num mapa da África Ocidental, a figura desse soberano aparece com uma pepita de ouro na mão. Arte, conhecimentos e técnicas. Além dos reinos de Gana, Mali, Songhai, houve outros núcleos de poder na África Ocidental, alguns em torno de cidades importantes como nas regiões Alçar e Yorubá, que hoje ficam na Nigéria. Em Ifé, cidade sagrada dos Yorubás, produziam-se desde tempos muito antigos e com sofisticadas técnicas de escultura, as famosas cabeças de bronze, que datam provavelmente dos séculos XIII e XV. Estas obras de arte, descobertas em 1938, impressionam até hoje todos que as veem pela qualidade do trabalho artístico. A região Yorubá era urbanizada, com núcleos de poder como a região de Oyo, que chegou a exercer seu domínio sobre outras cidades da região, sendo por essa razão conhecida como um reino. Os reinos da África Ocidental também incluíam diversos povos, de agricultores e mineradores que criavam as grandes riquezas controladas por reis e nobres. Estas pessoas, com técnica e talento, produziram objetos de arte, inventaram instrumentos, criaram tecnologias e sistemas de trabalho que contribuíram para o desenvolvimento da produção agrícola e da mineração não só em suas regiões como para o Brasil, quando homens e mulheres foram trazidos pelo tráfico de escravizados.
Reino do Congo. Na África Centro-Ocidental, entre os países que são hoje Angola, Congo e República Popular do Congo. Desde o século XIV ficava o antigo Reino do Congo. Nesse reino, moravam povos que viviam da atividade agrícola e também comercializavam diversos produtos com grupos de outras regiões. O território do reino era dividido em pequenos povoados, e seus limites eram traçados pelas aldeias que pagavam impostos ao poder central, que estava nas mãos do Mani Congo, o soberano local. A capital do reino era conhecida como Banza Congo. E, na época, era tão grande como as capitais da Europa. Os portugueses, quando chegaram pela primeira vez à região do Reino do Congo, em 1483, ficaram espantados com o tamanho e o esplendor dessa cidade. As construções eram impressionantes, assim como a riqueza do interior das residências. Havia na cidade verdadeiros labirintos, só conhecidos por alguns, que levavam ao palácio, onde os aposentos reais tinham paredes decoradas com finíssimos tapetes e tecidos de rafia. O que chamamos de reinos africanos, para ficar mais fácil de entender, nem sempre tinham uma figura de rei como nós conhecemos. Eram como cidades ricas, desenvolvidas e poderosas que dominavam outras cidades e aldeias ao seu redor. Surgiram não apenas na África Ocidental, mas também na África Oriental, nas regiões próximas, à costa do Oceano Índico. Um exemplo de reino na África Oriental, o antigo reino do Zimbábue, no sul da África Oriental. Como resquício desse reino, ficaram as majestosas ruínas de pedra conhecidas como Grande Zimbábue. Entre os séculos 13 e 15, extraía-se de lá ouro, cobre e ferro, que cruzavam o Oceano Índico para serem comercializados. Descolonização da África. A descolonização da África ocorreu no século XX, quando as populações dos territórios africanos ocupados conseguiram expulsar o invasor europeu, e assim conquistar a independência. O primeiro país africano a ser independente foi a Libéria, em 1847, e o último, a Eritreia, em 1993. Contexto histórico. Os processos de independência na África se iniciaram no início do século XX, com a independência do Egito. No entanto, somente após a Segunda Guerra Mundial, com as potências europeias enfraquecidas, os países africanos alcançaram a independência. As populações dos países africanos foram convocadas para participar do esforço de guerra, e muitos lutaram no conflito. Ao terminar, imaginaram que teria mais autonomia, porém não foi isso que aconteceu. O colonialismo continuou como antes da guerra. Causas. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU passa a pressionar as potências imperialistas para que ponham fim à colonização. Igualmente, o mundo vivia a Guerra Fria, a disputa pela hegemonia mundial entre Estados Unidos, capitalismo, e o URSS, socialismo. Ambos os países apoiavam o lado rebelde que mais se aproximava às suas ideias a fim de cooptá-los para sua esfera de influência. Do mesmo modo, as ideias pan-africanistas conquistavam o continente africano com seu pensamento pela unidade africana. Pan-africanismo. No período entre guerras, começou a se gestar a ideia que os africanos tinham mais semelhanças entre si do que diferenças. Praticamente todo o continente havia sofrido com a colonização europeia e o tráfico de escravos. Desta forma, foi criado o pan-africanismo, que pensava uma identidade comum aos africanos a fim de uni-los contra o invasor europeu. Um dos líderes mais proeminentes do pan-africanismo foi o americano Webb Du Bois, 1868 a 1963, que se destacou escrevendo sobre as questões raciais do seu tempo e apoiando os movimentos de independência do continente africano. Du Bois foi um ativo participante e organizador do Congresso Pan-Africanos, que se realizava periodicamente para discutir temáticas relevantes ao povo negro. Resumo: os processos de independência no continente africano ocorreram em momentos diferentes. Por exemplo, as nações do norte da África Ocidental e Oriental estavam livres a partir da década de 1950. Já os pertencentes à África Subsaariana, em 1960, os integrantes da África Austral e região do Oceano Índico entre 1970 e 1980. O Egito consegue sua independência em 1922, mas será na década de 50 que vários estados conseguem sua autonomia, como a Líbia em 1951, Marrocos e Tunísia em 1956, e Gana em 1957.
Entre 1957 e 1962, 29 países passaram à condição de novos estados independentes e contribuíram para acelerar o processo de descolonização africana. Cada país imperialista desocupou a África de maneira distinta. Vejamos. Depois da independência, o custo da luta para a independência foi elevado, em consequência de guerras coloniais que ocasionaram na vida de milhões de pessoas e minaram a capacidade produtiva dos países. Após o fim da descolonização da África, a maioria dos novos países entra em guerra civil. Isso porque haviam povos que eram historicamente inimigos e agora viviam dentro da mesma fronteira. Também as diferentes ideologias, capitalismo e socialismo, fizeram enfrentar vários grupos pelo poder. Além disso, os antigos colonizadores tentam manter as novas nações como aliadas. Para isso, se tornam sócios e compradores das matérias-primas desses países. Embora o continente tenha mostrado um crescimento nas últimas décadas, os países africanos ainda sofrem as consequências da colonização e dos maus governos.